E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente está aqui de novo, mais uma oportunidade da gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Que é algo que é muito importante para a nossa vida, para a sua também, né? E a aula de hoje é: você sabe o que é a igreja? Quando a gente pensa em igreja e olha a Bíblia, no Antigo Testamento, o que a gente encontra, né? Como seria a igreja? A igreja seria o lugar de encontro, né? Um lugar para a gente encontrar a Deus, um lugar para a gente estar junto, né? Um lugar de comunhão, um lugar de oração, certo? Então, se a gente pensa na igreja como esse conceito de um ponto de encontro, de um ponto de encontrar a Deus, de encontrar as pessoas, um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de fazer sacrifícios para Deus, né, que era o que o povo fazia. A gente encontra primeiro o tabernáculo, Moisés, né, depois que Moisés tira o povo do Egito, ele fala para Faraó que, antes, né, ele fala para Faraó que ele queria um lugar para fazer festa para Deus no deserto, ele queria fazer festa para Deus no deserto, e é isso que ele faz, né, ele tira o povo do Egito, leva para o deserto, e lá eles começam a peregrinar, e Deus inspira Moisés para a construção de um tabernáculo, de um lugar onde cada elemento lá era especial e tinha uma simbologia de como as pessoas deveriam se aproximar de Deus, né? De como as pessoas deveriam, de todo o ritual necessário para estarmos perto de Deus e encontrarmos a Ele. E é isso que o tabernáculo simboliza, né? Inicialmente, né? Deus institui ali os sacerdotes. Então são os primeiros os levitas, né? Separa a tribo de Levi para trabalhar no tabernáculo e para carregar o tabernáculo e para fazer toda a parte de música. Então ali que começa um esboço do que seria a igreja de hoje, certo? E daí, depois de muitos anos, de muitas gerações, vem Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi primeiro coletou muitos itens que foram utilizados no templo, mas ele infelizmente não conseguiu construir. Salomão conseguiu, seu filho. Então Salomão constrói um templo super bonito para Deus, um lugar especial, com muito ouro, com muitas pedras, algo muito rico mesmo. E nesse lugar as pessoas iam para entregar sacrifícios a Deus, para louvar a Deus, para conversar sobre a palavra de Deus, para estarem juntos, né? E era muito assim, isso foi continuando, foi algo que foi continuando. E é muito curioso que no Novo Testamento surge um novo conceito, que é de que Deus quer habitar em nós, de que Deus habita na nossa comunhão, de que nós encontramos a Deus, o lugar de adoração, o lugar de adoração, o lugar de oração, o lugar onde Deus habita é quando 2 ou 3 estão reunidos, é quando nós estamos unidos, e ali nós somos igreja, na nossa união onde Deus habita, tá? Então, primeiro vamos falar individualmente, depois coletivamente, certo? Essa vai ser a primeira ideia, é individualmente, tá? Que nós vamos tratar. Então vamos abrir lá a Bíblia, em 1 Coríntios 6,19. Vamos lá. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja em Corinto, na região da Grécia, certo? Então, ele estava falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, tá? E isso é muito importante. Ele estava falando aqui sobre muitos pecados carnais que aquela igreja habitava. A cultura grega era muito promíscua. E eles faziam muitas coisas estranhas, assim, muitas coisas impuras, que Deus não se agradava. E ele estava falando aqui que isso ainda estava um pouco dentro da igreja, isso ainda estava na vida deles. Eles precisavam tirar isso, se livrar disso.
e lembrar desse novo conceito que foi apresentado a eles a partir do momento em que eles aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, de que o Espírito Santo habita em nós. Isso é algo especial que acontece nesse momento. Quando nós temos um encontro com Jesus, um encontro com a vida passa a habitar em nós, que é o Espírito Santo. E ele estava lembrando disso. Lembre que você é templo do Espírito Santo. Fuja do pecado. Fuja de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imoral, de tudo aquilo que vai sujar a sua alma, que vai te afastar de Deus, porque Deus habita em você. Deus habita em você. E o Espírito Santo não vai deixar de estar em você. Ele vai continuar lá. Entende? Você não estará pleno, cheio do Espírito Santo, mas ele vai ainda estar lá, no meio de toda essa bagunça. Então, coloca a sua vida diante do Senhor. Sabe? Coloca a sua vida diante do Senhor e viva uma vida em santidade, porque é a santidade que agrada a Deus. Tá? É isso que ele está falando aqui. Você é templo do Espírito Santo, seja santo, para que o Espírito Santo possa habitar no lugar santo, né? Ele é Espírito Santo, ele precisa de santidade. E na sua vida, você tem que buscar isso, tá bom? Esse é o primeiro passo da aula de hoje, tá? Você é templo do Espírito Santo dele, Deus habita em você se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Essa é uma condição para o Espírito Santo habitar plenamente em você. Ok? Então, o segundo texto que nós vamos ler hoje, 1 Pedro 2,5, ele fala sobre o coletivo, sobre a importância de estarmos juntos, certo? Então vamos lá, 1 Pedro 2,5, mais para frente, a gente está em 1 Coríntios, Pedro fica mais para frente. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos lá. Então aqui ele fala: vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá? Então ele fala que nós somos individualmente pedra viva. Pedra viva. E juntos nós somos edificados uma casa espiritual para Deus. Então cada um de vocês é uma pedrinha, é um tijolinho da casa de Deus, é um tijolinho da igreja de Deus, tá? É legal a gente ver isso, porque lá na COA, né, a gente tem toda uma edificação de tijolos aparentes. Então, a gente consegue imaginar você sendo um tijolinho. Imagina se a gente pegasse cada membro da igreja e colocasse o nome em um tijolo. Você é parte dessa igreja, não do prédio, mas da igreja de Jesus, que ele vai levar embora quando ele voltar, tá? Então você é uma pedrinha dessa igreja, e juntos nós somos a igreja, juntos nós somos a igreja, tá? Então lembra disso, você é uma peça importante para a igreja. Imagina se acontecer alguma coisa, se algum tijolo dali se quebrar, que seria isso, essa falta de cuidado com o seu corpo, lembrando que você é Espírito Santo. Pensa nisso, um tijolo ali começa a apodrecer de tanto pecado, de tanta coisa ruim, né? De tanta falta de cuidado, de tanto zelo pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Imagina, o que acontece? Começa a vir uma mancha preta na parede da igreja. Você acha que ela vai ficar só naquele tijolo? Ela vai começar a contaminar os outros tijolos em volta. Complicado, né? Imagina se nesse tijolo começa a crescer algum fungo, alguma bactéria, algum bicho começa a morar lá dentro. Isso vai começar a contaminar tudo. Vai começar a contaminar todo o resto. Por isso que é muito importante você cuidar da sua vida individual, porque você está conectado com a igreja. Nós somos juntos, nós fomos construídos juntos, é na nossa união que Deus habita. Então não abre brecha para o inimigo na sua vida, pensando também no todo, pensando também de que você é junto com os outros irmãos, casa de Deus. Nós somos um templo do Espírito Santo, uma morada do Senhor,
igreja, um corpo, juntos, não separados. Então sua vida espiritual é importante não só para você e para o seu relacionamento com Deus individualmente, mas também para a igreja, para o seu relacionamento com a igreja, para o seu relacionamento em grupo, em comunhão com Deus. Isso é muito importante, tá? Então, nós juntos somos casa de Deus. Deus quer união. A igreja é um lugar onde se promove a união. O que acontece se a gente começar a querer se separar? Você imagina se tiver um tijolo querendo se separar do tijolo que está ali do lado. O que vai acontecer? Na parede, rachadura. Rachadura. Vai começar a aparecer um prédio feio, mal cuidado. Um lugar desagradável de ficar, que causa medo nas pessoas, que vai achar que aquilo vai cair. E esse é o perigo de qualquer sentimento de divisão que tem dentro da igreja. Nós precisamos lembrar que nós estamos unidos, de que nós juntos somos igreja. Nós juntos precisamos um dos outros, para que a obra de Deus seja completa, para que a obra de Deus esteja perfeita. Entende? Então cuide para que no seu coração e na sua mente não tenha sentimento de divisão. Não fica sendo aquela pessoa fofoqueira, aquele que fala mal, aquele que aponta e fica caçoando um do outro. Porque isso começa a criar divisão na igreja, começa a criar várias rachaduras, e com o tempo isso pode ficar sério. As rachaduras podem crescer e pode prejudicar a estabilidade do prédio todo. Pensa nisso. Não queira ser o motivo pelo qual uma igreja pode desabar. Tá? Não queira ser o motivo. Fique longe dessas coisas. Fuja de tudo aquilo que causa divisão. E isso é muito sério, porque tem um versículo que fala que 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. E esse 7º pecado que Deus abomina é aquele que causa divisão entre os irmãos. Deus odeia a divisão, Ele abomina a divisão entre os irmãos. Aquele que cria contenda, aquele que cria intrigas, isso Deus abomina, porque Deus quer a união. Deus está na união. Deus está na comunhão. Deus não está na divisão. Tá bom? Então toma muito cuidado. Não fica brigando com os irmãos da igreja. Não fique brigando. Lembre, nós somos um. Deus quer que nós sejamos um. Busque união. E o último versículo que a gente vai ver nessa aula é Efésios 2, 20 a 22. E entender por que nós somos unidos. Tem que voltar, né? Efésios 2, 20. Coríntios, Gálatas, Efésios 2. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Jesus é essa pedra principal de esquina. Então era a primeira pedra que era sentada, que definia quais seriam os ângulos dessa parede, os ângulos da edificação, e a partir dela ia começar a subir tanto para os lados quanto para cima toda a construção daquela época, né, que era feita com pedras. Então isso era uma pedra muito especial, era uma pedra muito importante, ela tinha que ter os ângulos perfeitos para que a edificação não crescesse torta, né? E ela tinha que ser forte para conseguir subir e ser uma das pedras da base, para conseguir subir toda a edificação, né? E sustentar as pedras que estavam em cima. Então essa pedra de esquina principal, fundamental, é especial. E ela é a primeira a ser colocada, e ela é Jesus. Se Jesus não for a primeira pedra,
no propósito de uma igreja, do propósito de uma união, do propósito de estarem juntos. Se toda vez que você se reunir com seus irmãos na igreja e Jesus não for o assunto principal, não é a morada de Deus. Não é um lugar onde Deus vai habitar. Jesus tem que ser essa pedra principal. Jesus tem que ser o motivo pelo qual nós estamos juntos. Jesus tem que ser aquilo que nos une. Tem que ser o fundamento da nossa união, do porquê nós estamos juntos. Tá bom? Na Bíblia fala, se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Deus está presente. Então o que precisa? Mais de uma pessoa e estar reunido sobre o nome de Jesus. Jesus ser o fundamento. Então precisa de mais de uma pessoa e de Jesus. Aí Deus está presente, tá bom? Jesus seja o fundamento de todos os seus relacionamentos, de todos os seus encontros, de todo momento em que você sentar com a sua família para comer, para orar, para estarem juntos, né? Para brincar, para se divertir, que Jesus esteja presente. E aí vocês são igreja. Isso é muito poderoso, né? Então, vamos decorar nessa semana esse texto de 1 Pedro 2,5, tá? Vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual. Vocês também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual. Tá bom? Deus abençoe você. Pense nisso, tá? Cuide da sua pedrinha viva, tendo encontro com Jesus, né? Cuide da sua pedrinha viva. Lembre que você faz parte de um todo quando você está junto com seus irmãos. E que Jesus seja o assunto principal de toda a sua vida, de todas as suas conversas, porque aí Deus estará presente com certeza. Tá bom? Tchauzinho, Deus te abençoe.